Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, mais um videocast aqui das nossas histórias de sucesso do Instituto JF. Hoje a nossa convidada é a Jéssica Bellomo. Tudo bem, Jéssica? Oi, tudo bom? Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, você sabe que a gente estava conversando, né, Jéssica? Sabe quantos videocasts a gente já fez esse ano? Quantas histórias a gente contou? A Jéssica é a nossa 30ª história aqui. Tem muito mais pela frente, né? Quantas pessoas que se formaram com você que a gente não conversou ainda, né? Verdade, tem muita oportunidade aí, muita história boa ainda para vir ser contada. Então, conta um pouquinho de você, Jéssica. Você hoje está trabalhando? Em que posição? Estou trabalhando atualmente como coordenadora de vendas em São Paulo capital, Zona Leste. Mas nesses últimos anos já passei por Brasília, passei por São José dos Campos. Agora que eu tô retornando aqui, né? Eu falo, fui repatriada. Tô um pouquinho mais perto de casa. Você tá em que empresa? Tô na Friboi. Na Friboi. Faz quanto tempo que você tá em São Paulo nessa posição? Em São Paulo, fez um ano, agora em novembro, que eu retornei. E quando eu retornei, eu já passei pelo varejo e agora eu fui pro food service. Então, você vê que é bem dinâmico. Cada hora a gente tá num lugar. Quantos anos você tem? Eu tô com 21. 21. Isso. Então, vamos começar do presente. Certo. Então, conta um pouquinho do que você faz hoje, da sua região, do seu time. Conta um pouco mais o que é ser uma coordenadora de vendas na Friboi. Certo. Então, hoje a Zona Leste, acredito que seja uma das maiores regiões de São Paulo, né? Eu pego Zona Norte e Zona Leste ABC, né? Dá um abraço aí na cidade de São Paulo. Meu time é composto por 13 pessoas, né? Aí entre 30 e 65 anos, né? Até a gente eu vi que o Instituto fez, né? Tive a oportunidade de participar da matéria sobre etarismo, né? E acho que isso é muito bacana, a gente poder trocar experiência com essas pessoas. Contra o etarismo, né? Contra o etarismo. Né? E como essa diferencialidade pode ajudar a agregar conhecimento, e eu vejo que isso é muito rico, né? Eu tenho um time muito diverso, tem 11 homens, 2 mulheres, mas estamos brigando pra gente poder mudar isso aí, né? Pra gente poder aumentar a representatividade de mulheres aí do nosso time. 13 pessoas com 21 anos. Como é liderar 13 pessoas só com 21 anos? É desafiador, porque todas essas pessoas, graças a Deus, têm muito mais conhecimento do que eu, né? Então, são 13 aprendizados diferentes. É a maior equipe que eu assumi desde então, né? A equipe anterior que eu tava tinha 9, comecei com 11, né? Nesse já conseguimos aí abrir mais 2 vagas. Então, estamos crescendo, estamos expandindo, né? Mas é desafiador, porque quando dá algum problema, começa um daqui, outro de lá, muito dinâmico, né? Você não fica parado em momento nenhum, é gente te chamando o tempo todo. Qual foi suas primeiras ações, seus primeiros desafios? Qual que foi o impacto? Sentei. Agora. Quando entrei na coordenação? Nessa vaga agora. Nessa vaga agora, na verdade, é uma vaga aí que meu olhinho brilhava desde sempre, né? Quando voltei para São Paulo, fui convidada para voltar pelo varejo. Muito bacana, um aprendizado muito grande, mas meu olho brilha pelo food service. Adoro gastronomia, adoro conhecer restaurantes novos, né? Eu acho que é uma venda um pouco mais dinâmica. Falei, cheguei! E agora é pegar essa oportunidade que eu tive e desenvolver essa galera, fazer esse time crescer. Estou conseguindo, né? Como falei aí, a gente começou com 11, agora estamos com 13, já crescemos aí 2 vagas, né? Dentro da região. Então, é levar aí o Food Service São Paulo para frente. E a primeira coisa que eu já queria fazer, vamos fechar parceria aqui, vamos aumentar a venda ali, vamos buscar oportunidade. Porque quando a gente fala de Food Service, a gente quer abranger o portfólio completo com o cliente. O que eu quero, né, continuar fazendo é trazer ideias novas para a região, né?
tomar a frente de projetos novos, né? Então, esse é o meu principal objetivo aí nessa cadeira. Entendi. Em relação a desafio de negócio, resultado, como que estão as vendas, como é que estão, que olhar que você conseguiu trazer para essa nova posição? Hoje a gente faz um trabalho pautado muito em cima disso, né? Um foco no detalhe. Então, é um desenvolvimento aí, cliente a cliente, claro. Eu um pouquinho mais perto dos clientes estratégicos, mas treinando os vendedores para que tenham esse olhar com cada um dos 150 clientes que cada um tem na carteira. Então, assim, a gente tem 2 maneiras de vender mais. Ou captar novos clientes, ou vender mais para os clientes que a gente já tem. E hoje a gente atua nessas 2 frentes. Tanto crescer nossa base de clientes, quanto de ampliar aí nos clientes que a gente já tem a quantidade de itens, a quantidade de SKUs que a gente consegue trabalhar e principalmente categorias, né? Pra gente poder ir desenvolvendo essa parte do portfólio. E o resultado tá vindo? Tá vindo. Fizemos aí recordes. Novembro é um mês sempre um pouquinho mais difícil, porque mês curto, esse ano principalmente, muitos feriados, mas conseguimos trazer aí um resultado bacana. Em agosto conseguimos bater aí o bench da equipe. Então, trouxemos aí o melhor resultado, né? Desde agosto do ano passado. Se a gente olha a curva, foi o melhor resultado. Estamos crescendo em número de carteira de clientes também. Então, hoje a gente está fazendo aí uma equipe de 13 pessoas, cerca de 1.400 clientes, né? Gente pra caramba aí pra gente poder positivar. Então, estamos conseguindo crescer aí, sim. Vamos voltar lá atrás. Como você ficou sabendo da escola? Como que você entrou? Por que você entrou? Qual que eram os pensamentos da época? Eu entrei e fiquei sabendo pela mãe de uma amiga de infância, que ela era professora, e aí ficou sabendo do projeto e peguei e me inscrevi pra prova. Outras colegas da escola também passaram. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque só eu tinha passado, né, das minhas colegas. Falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu entrei sozinha, né, vou ter que conhecer gente nova. Quando eu entrei, eu tinha vontade de ser médica, né? Depois de uma aula de ciências aí, que a gente dissecou um peixe, a vontade passou totalmente, né? Aí abriu a minha mente, e agora, né? Pra onde que eu vou? Então, as oportunidades foram surgindo, né? Quando eu entrei era um pouquinho diferente o propósito da escola, mais voltado para empreendedorismo, né? Pra parte acadêmica não tinha tanta parte de gestão. E depois a escola foi mudando e eu sou muito grata a todas essas mudanças, né? E no primeiro ano a gente começou a trabalhar. E ainda naquela fase, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tive contato com a área comercial. E aí, apaixonei, porque me desenvolveu nessa parte de comunicação, de lidar com pessoas, né? Eu falei, putz, é isso que eu quero. Comecei nas lojas da Swift, passei por algumas lojas da Zona Norte, né? Depois, no primeiro ano? No primeiro ano, isso. Foi uma experiência muito rica, porque a gente tem ali o contato direto com o consumidor final, nossa primeiro contato aí com o mercado de trabalho, né? E aprende aí o que é essencial, nossa disciplina, nossa determinação. Tudo isso ali foi construindo uma base para que hoje eu possa chegar onde eu cheguei. Depois eu fui pro estágio de vendas na Seara, recebi uma carteira, né? No primeiro mês de vendas, fiz 60% do resultado, fiquei extremamente triste também. Lembro que meu gestor colocou a mão no meu ombro, ele era de Geminari também, colocou a mão no meu ombro. No meu primeiro mês eu também não fui tão bem, mas não deixe isso te desanimar, né? Usa isso como impulso para que você possa buscar seus resultados nos próximos meses. E no último mês eu atingi 200% do resultado. Então, agarrei aí a oportunidade com as 2 mãos, né? Me apaixonei pela rua. Acho que a rua, ela tem esse dinamismo, tem essa liberdade, entre aspas, porque a gente tem que ter uma autodisciplina, né? Me apaixonei pela venda externa, queria ter continuado, mas aí fui chamada pra Swift, retornei pra Swift. Trabalhei um mês como atendente, logo já fui chamada para assumir a gerência da loja no Tucuruvi. Foi um desafio enorme, porque eu entrei um pouquinho depois na Swift
E logo já fui chamada. Confesso que não deu... não tive aquele treinamento, né, intensivo. Foi corrido. Muita coisa eu aprendi na prática e aprendi com os meus liderados. Né? Então, a galera que trabalhou comigo em todas as etapas sempre me ensinou muito, né? Sempre me acolheu, sempre pegou na minha mão, né? E eu também sou muito curiosa. Então, grudo na pessoa e falo, o que você tá fazendo? Como que faz? Por que que faz? Né? Então, isso eu acho que ajudou também muito no meu desenvolvimento. Quanto tempo você ficou em gerência de loja? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano de gerência de loja. Até aí, ficou 1 ano, aí o quê? Terminou esse ano quando você se formou? Foi isso? Coincidiu ou não? Um pouquinho depois. Eu me formei, né, no final do ano, dezembro, e eu fiquei até fevereiro na gerência. Tá. Até aí, quais foram momentos marcantes de desafios, de alegrias que você viveu na sua jornada até aí, na escola e nos primeiros movimentos de trabalho? Certo. Os momentos marcantes aí de alegria, acho que a fase que eu mais gostei foi o estágio de vendas aí na Seara, né? Quando teve a reunião ali em grupo. E como eu falei, né? Quando eu comecei, não consegui entregar o resultado, que me deixou muito abalado. Mas no final ali, eu ver meu nomezinho ali com o destaque foi extasiante, né? Quando a gente chega no resultado, quando a gente consegue entregar, isso é muito bom. E os maiores desafios aí indo pra parte da Swift, porque desde então a gente por a gente mesmo, né? Principalmente na rua, quando você trabalha como vendedor, você é responsável pelo seu resultado. O maior desafio, ser responsável por pessoas, e essas pessoas vão ajudar a construir o resultado, né? Então, desenvolver as pessoas para que elas possam mostrar mais o seu potencial, né? Chegar ao máximo do seu potencial, receber muitos feedbacks, né? E nessa jornada, os feedbacks positivos aí são legais, mas os negativos fazem parte, né? E cada feedback aí que eu recebia como oportunidade de melhoria, né? Eu agarrava, trabalhava, né? Tentava não ficar só na parte da frustração, às vezes, trabalhava isso para que eu pudesse isso aqui, né? Se a pessoa está enxergando dessa maneira, eu preciso trabalhar para poder melhorar. Eu sempre me agarrei muito à questão dos feedbacks, para que eu possa ampliar o meu campo de visão, ampliar o meu autoconhecimento, né? E falar, essa pessoa tem razão, eu preciso trabalhar esse ponto. Porque se a gente só pega aquele feedback da oportunidade de melhoria e fica remoendo, pensando, eu não sou bom nisso, o que isso vai mudar? Não, tem que trabalhar, né? Pega, beleza. Então, um dos feedbacks que me foi dado foi que, às vezes, tinha uma comunicação um pouco agressiva. Né? E na loja, isso ainda? Na loja. Né? Ainda na fase ali de desenvolvimento. Então, eu peguei e falei, como que eu posso trabalhar isso, né? Como que eu posso ter uma comunicação menos agressiva, mais empática? E aí, procurei conteúdos, fazia um policiamento, né? Digamos, das atitudes. E você começa a enxergar quando você tá ali conversando, opa, esse ponto que eu falei não foi legal. Então, vou trabalhar para que isso não aconteça novamente. Não quero trazer uma visão de que seja fácil, muito pelo contrário, né? É um trabalho que você vai desenvolvendo. No começo, eu ficava brava, né? Meu Deus, a pessoa pensa isso de mim? Aí, depois que a gente para, né? Passa ali o choque, fala, opa, acho que talvez ela tenha razão. Né? E não é fácil, é algo que você tem que ir construindo dia a dia. E foi uma das partes aí que eu mais foquei no meu desenvolvimento. Porque se você se mostra aberto, né? E não é só falar que está aberto. É se mostrar as ações, as atitudes mostram que você está aberto. Não adianta você chegar e falar, eu estou aberto a feedback. A pessoa falar qualquer ponto ali e você já retrucar, já se justificar, né? Legal. E depois da gerência, então?
Melhorou a comunicação? Melhorou Menos a agressiva? comunicação. E acho que foi extremamente importante, né? Porque depois da gerência, eu assumi a coordenação em São José dos Campos, uma São José dos cidade Campos. que eu nunca tinha pisado na minha vida, numa função que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Não conhecia ninguém, por mais que é pertinho, né? Sei que teve gente aí que foi já no primeiro impacto pra fora do estado, ainda tive a oportunidade de ficar dentro do estado, mas é um choque, com 17 anos, fui morar fora de casa, né? Então, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E deu medo, deu um frio na barriga, né? Porque é algo que... Em algum momento podia. você titubeou de não aceitar? O que passou pela sua cabeça? Passou, putz, e se eu for pra longe? E se eu morar sozinha? Como que vai ser? E se não der certo? Né? Mas tem uma coisa que eu tenho comigo, acho que desde dessas oportunidades que eu recebi, se der medo, vai com medo mesmo. Parece frase também de Instagram, aí, frase pronta, mas é uma máxima, vai com frio na barriga, vai com medo, que vai dar tudo certo. E se por acaso não sair da maneira que você esperava, né? Nada definitivo. Você não vai ficar presa lá pra sempre, né? Então vamos explorar, agarra a oportunidade, né? Eu sempre agarrei as oportunidades aí que me foram dadas. É uma oportunidade de você crescer. Meus pais me apoiaram muito, né? Meu pai aí, ele teve uma vida também muito de viajar, de trabalhar fora, né? Então, ele falou, vai, agarra essa oportunidade, porque se eu tivesse as mesmas oportunidades que você tem aí com a sua idade, na minha época, nossa, hoje eu estaria muito mais longe, né? Então, ele sempre me apoiou muito nessas decisões. Me falando da sua família. Conta, quem é a sua família? A minha família hoje é minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo, tem 13 anos, né? E também tô namorando já aí há 4 anos, né? Já de longa data, já faz parte da família. E o cachorrinho chamado Yuki, um vira-latinha preto, que também é meu amorzão. E... Como foi, assim, qual a atividade dos seus pais, da sua família? Como foi para sua família também você ter participado do projeto? Meu pai, ele trabalha com tecnologia da informação, então uma área totalmente diferente. Minha mãe, hoje, ela fica mais em casa, né? Desde quando ela teve a gente, ela parou de trabalhar e para poder cuidar da gente, né? Dedicou essa parte da vida dela para nos criar, né? E para eles, tanto para mim, para eles, foi uma mudança, né? Eu não sei o que seria da minha vida sem um instituto, porque a gente fala de uma educação de extrema qualidade desde muito novo, né? Tem a parte do gasto que eles não têm, mas eu vejo que é muito mais pela qualidade de tudo que a gente está recebendo aqui pelo instituto, né? Pela oportunidade de já ingressar desde novinho no mercado de trabalho, é uma preocupação a menos aí para eles, né? E vai trazendo aquele sentimento de orgulho. Olha, já tão nova, conseguiu conquistar tanta coisa, conseguiu conhecer outro estado, né? Já tem uma independência. Isso vai moldando e hoje eles são muito gratos, né, por tudo que o Instituto proporcionou. Aliás, minha mãe sempre fala, seu irmão precisa entrar no Instituto, né, porque isso fez uma diferença na sua vida e quero que faça na vida dele também. E então, paramos em São José dos Campos. Como que foi essa experiência lá? Foi coordenação? Foi coordenação. E aí o time era de quantas pessoas? Inicialmente era de 7. Eu entrei em fevereiro, em março de 2020 deu a pandemia. Então, dizem que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, cheguei na cidade e a primeira coisa que eu fiz, além do trabalho, foi procurar uma faculdade para poder, claro, adquirir mais conhecimento, mas para poder me enturmar com o pessoal da cidade, criar amizade, né? Eu vejo que é importante a gente ter pontos de apoio, por mais que eu tava perto da família, até algum ponto de apoio na cidade também. E eu fui muito bem acolhida pelo meu gestor, né, o Fabrício, aí me abraçou. Foi até atrás de casa comigo, né,
Com 17 anos, a gente não entende de nada da vida. Então, ele me ajudou a procurar a casa, né? Me ajudou a me estabelecer na cidade. Meus vendedores me receberam todos aí de braços abertos, né? E acho que o principal para isso, né? Não me canso de falar, é você se mostrar aberto, você se mostrar humilde. Peguei um desafio, né? Além de já estar no meio da pandemia, tinha um vendedor novo entrando, então eu estava aprendendo o que fazer e precisava ensinar para ele o que fazer. Foi um desafio enorme, mas a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Então, ajudei a treinar essa pessoa. Teve a pandemia, acabou tendo redução de quadro e o meu desafio foi a reconstrução, né? Tanto manter as pontas aí na época da pandemia, quanto reconstruir, né, quando já estava na retomada, né? Então, a gente terminou o quadro aí com 7 vendedores novamente. Conseguimos ampliar aí mais, retomar um pouco do que a gente já tinha no setor. E você ficou em quanto tempo lá? Fiquei 2 anos. 2 anos. Ah. Depois de São José, eu fui para Brasília. Ah, você foi para Brasília. Tem Brasília ainda. Tem Brasília aí no meio do trajeto. Uma experiência riquíssima, né? Porque São José também é atendido pelo mesmo CD que São Paulo capital, né? Que é a DSP, hoje uma das maiores empresas da América Latina é a DSP. E lá a gente tem pessoas, cada um faz uma função muito específica. Em CD pequeno, não. O que a gente vendia em Brasília, por mês, era o que a DSP vendia em um dia. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla do funcionamento de um CD. Né? E isso ajuda demais até a explicar alguns processos mesmo para os vendedores. Nossa, por que tem ruptura de um produto? Aí você explica, né, desde a produção, que o boi produz as partes por igual, mas a gente não vende por igual, né? Esse é um dos exemplos. Por mais aí que teve o desafio de estar longe de casa, estar longe da família, estar longe do namorado, né? Aí recebi a oportunidade de ser repatriada, de voltar aqui para a terra natal, né? Aproveitei, né? Vi que foi uma fase super importante, mas estava com um pouquinho de saudade de casa, né? Então aproveitei e retornei aqui para São Paulo para poder trabalhar inicialmente no varejo. E hoje você é responsável por um faturamento mensal de quanto? De 6,5 a 7 milhões, depende aí do mês, né? Quando são meses mais longos, como é dias úteis, chega a bater próximo dos 7 milhões. E o que você traz de toda essa jornada? O que significou na sua vida toda essa jornada? Eu vejo que foi uma jornada que eu aprendi muito sobre mim mesma. Claro, muito sobre o negócio também, muito sobre a empresa, muito sobre o mercado, muito sobre vendas, mas principalmente muito sobre mim. E eu vou te falar as 4 palavras que a gente trabalha muito aqui no Instituto. E eu queria que você me falasse o que elas significam para você nessa jornada. Certo. Então, conhecimento. Conhecimento, ele é algo constante. Tanto adquirir conhecimento, a busca constante para a gente poder adquirir conhecimento, mas transmitir também, né? Porque não adianta a gente só receber e a gente não compartilhar o que a gente sabe de bom, que pode ajudar, as boas práticas, né? As técnicas que a gente vê. Prosperidade. Trabalho. Eu vejo que é a fonte de oportunidades, né? Tudo que eu construí hoje foi devido ao meu trabalho. Então, eu tive a oportunidade de morar sozinha. Todas as experiências. Hoje eu conheci vários estados do Brasil, graças ao trabalho. Prosperidade. Falando em viagem, prosperidade. Claro, viajar muito aí é sinônimo aí de prosperidade, mas eu vejo que prosperidade é transbordar, né? A gente ser próspero e ver as pessoas ao nosso redor sendo prósperas, né? A gente poder levar as pessoas, a nossa família, as pessoas que trabalham com a gente, né? Chegar na prosperidade junto. Porque se a gente escala a montanha, mas chega lá no topo sozinho, não tem graça, né? E felicidade. Felicidade é você olhar aí e ver que você tá indo rumo ao seu propósito.
Gosto muito. Qual é o seu propósito? Meu propósito hoje é poder construir a minha família, né? Poder galgar aí, claro, né? Não só propósito profissional, mas crescer, poder ampliar meu campo de conhecimento, poder inspirar pessoas. Eu quero que as pessoas olhem pra mim, eu quero que a Jéssica de 5 anos olhe pra ela e fale: é isso que eu quero ser quando eu crescer. Uhum. Falando agora um pouquinho de futuro. Eu hoje tenho uma vontade aí de crescer dentro da empresa, né? E eu vejo que o Instituto, ele foi e vai continuar sendo, né? Vocês expandindo aí com áreas de faculdade, pós-graduação, vão continuar sendo a minha base para que eu possa construir esse crescimento. Aqui eu posso falar que a Jéssica é a menina das frases, mas que transforma as frases em realidade. Transforma as frases em práticas, né? Então foi um grande prazer conversar com você. Obrigada. E agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha história e espero que isso ajude, né, futuramente aí, pessoas que se encontrem nessa mesma decisão, né, será que eu vou, né, a terem mais segurança, terem mais firmeza e ajude a trilhar os seus próprios caminhos. Vai sim, vai sim. Então, pessoal, hoje a inspiração para vocês é a história da Jéssica. Assistam, compartilhem e fiquem com a gente até mais um episódio do Histórias de Sucessos do Instituto JF. Até mais.